Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 79. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Eu hoje vou falar com vocês sobre três assuntos. Aquela retrospectiva sobre o andamento aí do coronavírus, da pandemia. Vou falar um pouco sobre essa tentativa aí de ataque, né, à Venezuela. É uma Baía dos Porcos versão 2.0, versão século XXI. E vou trazer também para vocês uma questão para a gente refletir sobre quem realmente a gente pode considerar como sendo vilão no sistema internacional atualmente. Falando sobre o CETEP do coronavírus, o que dá para falar para vocês hoje, em termos de conclusão geral, é que ainda não sabemos direito como esse vírus funciona. Eu, analisando os números ontem, antes de ontem, eu fiquei pensando em alguma explicação para me convencer por que Índia, Paquistão, Indonésia, Nigéria, todos países com mais de 200 milhões de habitantes, né, sendo que a Índia é 1,3 bilhão. Né, a Índia tem 57 mil casos e 2 mil óbitos na Índia. Né? Então, assim, o Paquistão tem menos de 1.000 óbitos, né? Um país com mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja, deve ser a subnotificação? Pode ser, mas é que é uma diferença muito grande. É muita diferença de número para a gente achar que é só subnotificação. Ou seja, ainda realmente precisamos entender melhor como funciona o coronavírus, esse novo Covid-19, para afirmar qualquer coisa. Até porque a Suécia é muito criticada. Eu lembro que há um mês atrás, 40 dias atrás, um amigo meu falou assim: Leonardo, então o governo sueco é louco, vai ser um genocídio na Suécia. E você vê os números da Suécia, números bem razoáveis, lógico, números de 3 mil óbitos aproximadamente atualmente, mas a questão é que a Suécia não parou. Né? Então, em termos de prejuízo para o país, de economia, etc., né, talvez a gente possa chegar à conclusão que, no final das contas, a Suécia que estava correta. Em termos de números globais, o total de casos no mundo deve chegar a 4 milhões aí nos próximos dias. São 3 milhões e 900 mil casos de coronavírus. Em termos de óbitos, 271 mil óbitos. É o pior caso em termos de relação óbitos, número de habitantes, que é um número que eu prefiro olhar, né, em termos de impacto no país. Né, eu acho que é uma coisa que marca, na minha avaliação, um país que tem um número muito grande de óbitos, considerando a sua população, é uma coisa que chama muita atenção, porque a gente não pode deixar de levar em consideração as questões do impacto que a mídia traz hoje para a gente. Né? Então a gente acaba ficando um pouco perdido em relação a avaliar esses números. Mas a Bélgica continua com os piores números. Né? A Bélgica tem 735 óbitos por habitante, 735. A média global são 35 óbitos, 35. A Bélgica tem 735. A Espanha em segundo, com 558. Itália em terceiro, com 495. Reino Unido em quarto, 451. França em quinto, 398 óbitos por habitante. Aí vemos, por exemplo, o caso do Brasil, 43 óbitos por habitante. Né? Hoje, se nós formos olhar todos os jornais, para ficar desesperado em relação ao Brasil, né? Ou seja, coronavírus fora de controle, lockdown em alguns lugares, etc. Discussão de lockdown, o Brasil tem 43 óbitos por habitante, enquanto que a Bélgica 735 óbitos por habitante. E a América Global 35. Na América do Sul, o pior caso continua sendo o Equador, como já comentei com vocês, 94 óbitos por habitante. Né? O Equador 94, o Brasil 43. Então, em relação ao coronavírus, é isso. Acho que muita coisa ainda temos que aguardar para ter uma conclusão. Muita gente pesquisando vacina, muita gente pesquisando tratamento. Então, dá para ser otimismo, dá para ser otimista. O problema é a gente tentar sair desse nevoeiro aí das notícias e dos alarmismos e tentar entender exatamente o que está acontecendo. O outro caso que eu trago para vocês foi aparentemente uma tentativa de ataque na Venezuela para capturar o Maduro, o presidente da Venezuela, o Maduro, Nicolás Maduro, e levar para os Estados Unidos.
Quando a gente fala de países fechados como Venezuela, Coreia do Norte, China, etc., é muito difícil a gente saber exatamente qual é a verdade. Logicamente que o Nicolás Maduro colocou isso aí, deu grande publicidade a esse tema essa semana. Alguns mercenários americanos e ex-militares venezuelanos foram presos numa praia próxima a Caracas, né, mais ou menos 50, 60 quilômetros de Caracas. Aparentemente, pelo que o governo venezuelano informou, eles tentariam capturar o aeroporto e depois fazer uma tentativa de pegar o Maduro e de levar para os Estados Unidos. Muito difícil de dizer até que ponto isso aí é fake news do Maduro para chamar atenção, né, para poder desviar, na verdade, a atenção do seu povo. Sabemos da crise que a Venezuela está passando. É muito difícil não descartar essa possibilidade. Não vimos até o momento nenhum indício claro de participação do governo americano. Mas, por outro lado, né, a gente não pode deixar de levar em consideração, sabemos como a CIA trabalha, né, há um histórico, né, da CIA com relação a esses assuntos, esses temas, né, como que a CIA opera. Acho muito difícil como eu já falei várias vezes, né, em podcasts passados, será muito difícil retirar o Maduro do poder de fora para dentro uma operação como esse tipo, porque Caracas, até pela posição Caracas fica para dentro um pouco, né, não é exatamente no litoral, é uma posição elevada, não é uma cidade de fácil acesso, ou seja, um grupo de operações especiais tentar tirar o Maduro do poder é muito difícil. Em 1989, os Estados Unidos conseguiu fazer isso. 9 mil militares americanos, tropas especiais, etc., entraram no Panamá e conseguiram levar o Noriega, que era o ditador panamenho, estava acusado de narcotráfico, que é o caso do Maduro no momento, ou seja, essa acusação de envolvimento do Maduro, Nicolás Maduro, com o narcotráfico. No Panamá isso conseguiu ocorrer, os Estados Unidos teve êxito, retirou o ditador do Panamá em 1989, mas acho muito difícil que isso ocorra na Venezuela. Na Venezuela, o movimento tem que ser de dentro para fora, ou seja, um grupo de militares, um grupo grande de militares dentro do país, tomar o poder e aí sim fazer eleições democráticas, etc., para poder tirar o Maduro. Não vejo possibilidade de fora para dentro, também não vejo nenhuma grande operação militar americana contra a Venezuela, porque o número de mortos seria muito grande. Mas esse caso é um caso aí que nós estamos chamando aí de Baía dos Porcos 2.0, Baía dos Porcos século XXI, seria uma tentativa, fazendo referência àquela tentativa fracassada de cubanos americanos que invadiram efetivamente a Cuba nos anos 60 para tentar tirar o Fidel Castro do poder e foram todos presos, etc. Na época do presidente Kennedy, presidente dos Estados Unidos, a CIA, naquela ocasião, estava realmente envolvida, depois descobriu-se isso. Vamos ver aí o que o futuro, aí, o que vamos descobrir sobre essa tentativa aí, de ataque. 8 desse grupo aí, parece que 8 morreram, prenderam cerca de 20. Vamos ver aí as próximas notícias, mas achei, sem sombra de dúvida, acaba sendo um dado interessante para a gente trazer aqui para vocês. E o terceiro caso que trago para vocês essa semana é uma discussão um pouquinho mais longa, que é sobre quem é realmente o vilão no sistema internacional. Por que eu trago isso para vocês? Porque essa semana 2 notícias me chamaram a atenção. A primeira delas foi a notícia de que 29 militares americanos receberão a medalha Purple Heart, que é uma das mais importantes medalhas militares americanas. Né? E aí, por que esses 29 americanos vão receber essa medalha? Porque eles foram alguns dos feridos naquele ataque do Irã contra bases americanas no Iraque. Opa, peraí, calma, vamos tentar recordar aí essa situação. Vocês lembram do ataque dos Estados Unidos que matou o general Soleimani do Irã no dia 3 de janeiro, lá no início do ano, né? Parece que faz muito tempo, mas no início desse ano, o assunto mais importante do início desse ano foi esse ataque. Todos nós estávamos muito preocupados com a possibilidade de uma grande guerra entre Estados Unidos e Irã. O Trump determinou a morte do Soleimani. O general Soleimani estava em território iraquiano, perto de Bagdá, e ficamos naquela expectativa sobre a retaliação iraniana. Os Estados Unidos, o Trump chegou a ameaçar que se o Irã retaliasse, faria um grande ataque contra o Irã. Acabou que o Irã, na noite do dia 7 para o dia 8 de janeiro, retaliou.
lançou alguns mísseis em duas bases iraquianas, onde tinham militares americanos. Isso aconteceu mais ou menos na noite do dia 7, fuso dos Estados Unidos, fuso de Washington, mais ou menos 8 horas da noite no fuso de Washington. O Trump só veio a público fazer uma declaração formal no dia seguinte, por volta de meio-dia, no dia 8, por volta de meio-dia. Vocês lembram que nesse evento também teve aquele avião que estava indo para a Ucrânia, que foi abatido erradamente pelas forças iranianas, né, achando que era um contra-ataque dos Estados Unidos. Depois do ataque do Irã, esse avião foi abatido, todos morreram, uma tragédia. Mas vocês também devem lembrar que o Trump falou que nessa declaração aí, no dia 8, que não tinha acontecido nada demais, que em função disso, como o ataque tinha sido um ataque fracassado, ele não ia fazer uma retaliação grande contra o Irã, em respeito ao povo iraniano, dizendo que o povo iraniano deixaria o povo iraniano retirar os ayatolás do poder no Irã, etc. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, como é que pode um ataque desse não ter? Realmente deve ter sido uma coisa combinada, né? E agora a gente vê essa notícia de que 29 militares americanos vão receber a medalha Purple Heart. Aí você vai mais um pouco a fundo na notícia e você descobre que 110 americanos, soldados americanos, militares americanos, foram feridos naquele ataque. E o Trump não falou isso naquela ocasião, no dia 8 de janeiro. Então isso aí é um dado que me chamou bastante atenção, ou seja, ele não foi naquela ocasião correto, né, para a sua própria população em relação ao tamanho do ataque. Por que não foi? A minha avaliação não foi porque se ele tivesse dito naquela ocasião que cento e poucos militares americanos tinham sido feridos, ficaria mais difícil para ele justificar não atacar o Irã. E atacar o Irã poderia significar aí um resultado muito ruim. O Irã tem uma capacidade militar muito maior do que o Iraque tinha na invasão de 2003. Vocês lembram aquela invasão do Bush contra o Iraque em 2003? O Irã não é um país fácil de ser atacado, tem uma capacidade militar muito maior e fatalmente o Irã poderia contra-atacar e fazer alguns estragos ali naquela região. E outra notícia que me chamou a atenção também essa semana, nessa quarta-feira, saiu uma notícia no jornal dizendo que um relatório do Ministério da Defesa, do Pentágono, né, do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, dizendo que em 2019 as operações militares dos Estados Unidos levaram à morte 132 civis no Afeganistão, Iraque, Síria e Somália. A notícia ela aparece de uma maneira tão assim light que a gente a princípio não fica tão chocado, né? Mas eu queria que vocês me ajudassem aqui a pensar o seguinte. Isso quer dizer o seguinte, 132 civis, não são 132 terroristas, não são 132 militares, são 132 civis foram formalmente mortos em ataques dos Estados Unidos no Afeganistão, Iraque, Síria e Somália em 2019. Isso aí não choca vocês? A mim chocou, né? Ou seja, os Estados Unidos não estão em guerra declarada, não tem nenhuma declaração de guerra formal dos Estados Unidos contra nenhum desses 4 países, nem Afeganistão, nem Iraque, nem Síria, nem Somália, mas ataques perpetrados por militares americanos dentro desses países contra grupos insurgentes, talibãs, ISIS, etc., levaram a Al-Qaeda, né, levaram à morte 132 civis. Isso aí, meus amigos, são números oficiais, relatório do Pentágono. Né? Então, isso acho que é interessante para a gente refletir. Né? E aí, por exemplo, indo para o vilão do momento, né, que é a China, todo mundo falando mal da China, a China realmente teve responsabilidade na maneira como tratou essa questão da pandemia, né, no início da questão da pandemia, o fato de ser uma ditadura, censura, etc. Eu mesmo já falei isso aqui várias vezes no podcast, de que se a China fosse um país mais aberto, acho que poderíamos ter combatido essa pandemia melhor no início, o mundo poderia ter combatido melhor essa pandemia no início, mas a China, por exemplo, não tem nenhum relatório de mortos, de civis mortos em outros países do mundo. A China, por exemplo, só tem uma base militar fora do seu território, que fica lá no Djibouti, lá no chifre da África, né? Milhares de americanos, de militares americanos em várias bases pelo mundo todo, né? E a China tem uma base no Djibouti.
O último conflito que a China se meteu foi contra o Vietnã em 1979. Né? Os Estados Unidos teve Iraque, Afeganistão ainda não saiu de lá, entrou em 2001, ainda não conseguiu sair. Vocês viram que esse relatório se refere a ações militares em 4 diferentes países: Afeganistão, Iraque, Síria e Somália. Então acho que é importante eu quis trazer esses dados para vocês, porque são dados que muita gente não sabe, né, para a gente ficar bastante atento a quem realmente é vilão no sistema internacional. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é vilão no sistema internacional, eu só estou falando que a gente tem falado muito sobre China, combatido muito o governo chinês, eu mesmo sou um crítico ao governo chinês, a maneira como o governo chinês mas a gente tem que estar muito atento à realidade do sistema internacional, como é que é o mundo, né? O mundo verdadeiro, né? Um mundo de disputa, um mundo de conflito, em que estados não têm amigos, estados têm interesses. Indo aí para a nossa parte final do nosso podcast de hoje, lembrando a vocês que várias outras crises estão acontecendo ao mesmo tempo. Tivemos aí crises sérias em Moçambique semana passada, com morte de vários civis no norte do país, ataques de grupos terroristas ligados à Al-Qaeda. Temos tido problemas no Mar do Sul da China, aquela questão daquelas ilhas artificiais, os Estados Unidos sempre fazendo patrulhas ali, missões ali naquele Mar do Sul da China, aumentando a tensão naquela região. Continuamos tendo problemas de pirataria no Golfo da Guiné. O Afeganistão não acabou, ou seja, o Talibã ainda continua perpetrando ataques. A guerra civil na Líbia não acabou, a guerra civil no Iêmen não acabou, ou seja, o mundo ainda continua, independentemente da questão da pandemia, o mundo continua ainda com vários problemas acontecendo e temos que acompanhá-los. A nossa missão aqui, a ideia desse podcast é trazer para vocês essa síntese de coisas importantes aí que acontecem na semana. Então eu fecho esse meu Conexão GEL 79 de hoje. Não poderia deixar de ser, fazendo uma homenagem às mães, domingo, Dia das Mães, homenagem à minha mãe Natércia, minha esposa Viviana, minha irmã Renata, a todas as mães, mas em especial para aquelas que estão na linha de frente desse combate aí, essa pandemia, as médicas, enfermeiras, as mães que trabalham na segurança pública, no serviço de limpeza, importantíssimo, né? Serviço de limpeza pública, muito pouco a gente lembra disso. As mães caminhoneiras, né, que trabalham no transporte para levar mantimentos e alimentos para todo mundo, nas indústrias que não pode parar, etc. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.